para o meu, para o teu coração. E a palavra que Deus me deu, irmãos, a palavra foi dita através do bispo e através da tua esposa. Tudo se conecta a essa mensagem que vai ser pregada essa noite aos nossos corações. Que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, no verso 11 em diante. Eu quero ter alguns versos, amado. Este é um texto bastante conhecido pelo povo de Deus, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? Diz assim, verso 11 em diante afirma, Lucas 15, 11 em diante afirma, e diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, da minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Igreja, temos uma palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 24 que eu li. Fala acerca da parábola do filho pródigo, do filho que saiu da casa do pai. A Bíblia nos narra que esse homem tinha 2 filhos, mas moço perde a sua parte da fazenda, da herdade, e poucos dias depois decidiu ir embora da casa do pai. Foi para uma terra longe, e lá viveu dissolutamente, depravadamente, vivendo aquilo que achava correto, ou seja, aquilo que ele achava no seu coração que era correto, viveu uma vida dissoluta, uma vida depravada. Mas a Bíblia diz que nesse mesmo lugar onde ele estava, teve fome, a qual esse jovem começou a padecer necessidades, a qual esse jovem desejava, ou seja, padeceu necessidade, e se chegou a um dos cidadãos daquela terra. A Bíblia narra que ele, ao se achegar a um cidadão, levou ele para seus campos para apacentar porcos. Então entendemos uma coisa aqui, que ele foi atrás de ajuda porque estava com fome, foi atrás de ajuda pedir, ou seja, um auxílio, algo que alguém pudesse ajudar aquele jovem. Mas entende uma coisa, que ele foi levado para os campos para apacentar porcos, para cuidar de porcos. Mas a Bíblia disse que ele desejava comer, porque ninguém lhe dava nada para comer. Desejava comer as bolotas dos porcos, a comida dos porcos, desejou comer. Mas a Bíblia diz que caiu em si, lembrou da onde? Da casa do pai. Não lembrou do pai, mas lembrou dos trabalhadores. E falando o que? Que na casa do meu pai tem os trabalhadores, ou seja, são os servos do meu pai. Tem abundância de pão e eu aqui pereço. Ou seja, chegou a um certo ponto que aquele jovem caiu em si, parou, imaginou e pensou, olhou para a sua vida como estava fora da casa do pai, porque na casa do pai ele tinha o que? A presença do pai, tinha os conselhos do pai, ele tinha conforto na casa do pai, o que ele precisava, o pai estava ali para lhe auxiliar. Mas tem uma coisa,
Esse jovem pensou que ele tinha maturidade suficiente para sair da presença de Deus. Ou é como hoje, muitos pensam ter maturidade de sair da presença de Deus, porque muitos olham, está pedindo algo, Deus não entregou, está pedindo algo, Deus vai dizer, não é hora, é o momento, se aborrece, pois eu vou ver só, pois eu vou trabalhar pela força do meu braço, achando que lá fora é melhor do que estar na presença de Deus. Uma coisa é certa, porque a Bíblia nos narra, irmãos, que fora de Deus não há vida, fora de Deus só há depravação, só destruição, só há choro e ranger de dentes, que é assim que a Bíblia nos fala. Por que eu digo isso? Porque eu entendo uma coisa, choro e ranger de dentes, a Bíblia nos fala que é uma eternidade fora de Deus, e Deus não quer. Deus quer que nós, como igreja, nós permaneçamos na presença de Deus. Independente do que aconteça, deixe de acontecer. Se Deus te dá ou não, Ele continua sendo Deus. Se Deus te dá ou não, uma coisa é certa. Seja grato por estar na presença. Só não sirva a Deus porque Ele pode te dar. Ou não só se alegre quando Ele te dá aquilo. Se alegre já por estar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que esse jovem caiu em si. E é como hoje. Já vou liberar uma palavra profética para mim e para ti. Aquelas pessoas que você está orando, clamando, que Deus está vendo, está trazendo dor. Eu quero te falar uma coisa: que ele vai passar pelo estreito de Deus. Ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas é transformado, é o próprio Deus que vai quebrar. É o próprio Deus que vai trazer. E é o próprio Deus que vai fazer a mudança na vida deles. E a Bíblia diz que quando esse jovem caiu em si, lembrou, uma coisa é certa, que muitos são afastados, muitos estão afastados da presença de Deus, acham que estão vivendo, entre aspas, bem, mas não está. A ausência de Deus, irmãos, nos traz depressão, vazio. Nada que você vai alcançar fora de Deus vai trazer uma satisfação, vai trazer um complementar na tua vida, ou que vai mudar a tua situação. Porque só que muda, o que verdadeiramente transforma o nosso ser, o cenário que estamos vivendo, é Jesus Cristo. Vou falar, não é casamento que muda a vida de ninguém, irmãos. Não é dinheiro, não é prata, não é status, não é fama, não é ser conhecido, não é pregar muito, não é. Mas quem muda, transforma é Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Dentro da Bíblia nos fala que esse jovem tinha tudo, mas não valorizou. Pensou, vou sair e viver como eu quero. Mas só quando ele olhou para fora, viveu como queria, gastou o que tinha, ele viu. Saiu dependente de si, dependente do que tinha. Mas voltou a olhar para cá, quando acabou, ficou um aperto. Eu vou liberar uma palavra aqui. Está pensando porque tem, eu vou falar. Está botando força no carro, no emprego que tem. Mas meu Deus manda dizer que vai cessar. Ele vai tratar e vai trazer para a presença novamente. Vai vir, irmão. Tratar, arrependido. Escuta na Bíblia. Ele voltou arrependido, se arrependeu. Porque o verdadeiro arrependimento vem no coração. Porque ele se arrependeu, ele fez só o quê? Abre a boca. Diante de Deus, em céus ele diz: pequei, vou dizer. Eu creio e eu que está falando na mente, porque a Bíblia me dá esse respaldo. Se nós lermos, ele aqui na mente pensando: pequei contra meu pai, ou seja, pequei contra Deus diante do meu pai. Vou voltar ao meu pai e vou dizer: sem Deus, pai, pequei contra ti perante o céu. Perdão, pequei perante o céu e perante ti, já no seu dia que você chama teu filho. Então Deus, uma coisa, o arrependimento bateu. Ele falou na mente consigo só, mas o nosso Deus é um Deus do que vem. É um Deus que olha o coração. E a Bíblia diz que ele voltou, caiu em si, se arrependeu e voltou para a sua casa, voltou para o convívio. E quando voltou de longe, chegou o pai e disse: pai, eu pequei perante o céu e perante ti. Você não sou mais de ser? De filho. Me trata como se eu trabalhar? Como escravo, pode me tratar. Uma coisa é certa: muitos hoje não voltam para a presença de Deus, sabe por quê? Porque se sentem envergonhados. Mas eu quero te falar uma coisa: vergonha é você permanecer no pecado, vergonha é você viver na vida dissoluta, uma vida fora de Deus, uma vida que você não tem paz, uma vida de ruína. Isso é vergonha.
Honroso é você olhar para si, reconhecer o seu erro e voltar para Deus. É honroso por quê? Porque a Bíblia diz que esse jovem se arrependeu, ele voltou para os caminhos de Deus, para o Pai. O Pai já estava esperando, por quê? Porque Deus, irmão, Ele sabe que quebrado, mesmo quebrado, vai voltar. E o Pai sabia, o Pai tinha esperança que o filho ia voltar. E é como hoje, irmãos, nós como igreja temos que crer e acreditar que aqueles que se afastaram vão voltar. Por mais que muitas vezes você vai pegar para ele e diz: não, eu já sei, já tem uma ideia formada na sua mente, mas tem uma coisa, mas faça a sua parte, pregue a palavra, quem vai conhecer vai ser o Espírito Santo. E tem uma coisa, se Deus tem promessa, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer naquele rapaz, naquela mulher e vai trazer. Porque muitos já têm sua ideia já levada, já tem uma mente já totalizada, que já tem sua resposta na ponta da língua, para ele é o certo, acabou e pronto. Mas ele tem uma coisa que eu não tenho poder de mudar, mas o Deus que nós servimos tem. Quer ver biblicamente? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, viu o quê? Prodígio através de Daniel. Depois de Sadraque e Mesaque, ele viu Deus se manifestando através de Daniel. Depois de Sadraque e Mesaque, era panela de fogo. Do lá para cá, e Daniel capítulo 4 já foi o juiz de Deus sobre o quê? Nabucodonosor. Era um coração duro sobre ele, mas quem foi que quebrou ele? Foi o próprio Deus. Passou 7 tempos tratando com ele. Quando olhou para o céu, começou a bendizer a Deus, glorificar a Deus. Eu não tenho o poder de mudar ninguém, mas Deus tem. E tem sua forma de trabalhar. E quebrar, ele quebra, irmão, para trazer para a sua presença. Deus, irmão, quando quer fazer a obra, Ele não pede licença. Oh, Ele bate na porta dizendo assim: ó, eu vou fazer. Não. Sabe por que eu te digo isso? Respondo biblicamente, porque eu já tinha falado com Nabucodonosor, através de Daniel, um sonho que ele sonhou, mas não lembrava. Mas sabia que tinha sonhado. Que é de Deus, irmão. Mesmo que você não sabe, você sabe, eu sonhei. E Deus o quê? Que Deus queria se manifestar na vida dele através de Daniel. Aí chamou Daniel, Deus revelou para Daniel um sonho, falou para ele qual era o sonho, que era uma estátua. Não é isso? Uma estátua com cabeça de ouro, os braços e o ventre de prata, as pernas de bronze, os pés, ou seja, as pernas as pernas de ferro, a parte de pé misturada com, a parte de pé misturada com barro de lodo e com ferro. No capítulo 3, levantou a estátua para adorar, 3 judeus não adoraram. Quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viram quem? Lá no Lago de Fogo viu um homem com semelhança de deuses lá. Deus se manifestou. Então entenda uma coisa. Por que eu digo isso? Porque Deus já tem falado, já tem mostrado. Você pensa uma coisa que Deus, seu filho, quando sai, Deus levanta homens e mulheres para falar para ele? Para dizer: Deus te ama, Deus está dando a tua vida, te converte, volta para Deus. Você pensa que não? Deus, ele fala. E quando Deus se levanta para julgar, uma coisa é certa: só sai daquela prova o que Deus está fazendo quando Deus termina a obra. Nabucodonosor passou 7 anos Deus tratando com ele, o coração estava duro. E Deus sabe, Deus conhece. Essa é uma palavra ao meu e teu coração. Sabe o que é, pastor? Deus está renovando o teu coração nessa tarde, renovando as tuas forças, o teu ânimo. Não tem a palavra que você pegou sobre Jonas? Ali o próprio Deus falando com você, para que você não desanimasse, mas continuasse fazendo o que Deus entregou a fazer. Porque quem vai fazer vai ser Deus. Porque se você parar e ficar olhando, você vai parar. Deus não quer isso. Continua olhando para Jesus, caminhando à frente, faça o que Deus entregou e começa a fazer. Deixa Deus trabalhar, que Ele vai trabalhar. Porque como foi pregado pelo bispo Ayub, que o justo viverá o quê? Da fé. A alma que retroceder, Deus não se agrada. Se conecta. Aí vamos para o texto. Esse jovem que estava na presença saiu. Por quê? Porque ele viu: vou ver minha vida como eu quero lá fora, mas o negócio é estreito. Voltou o que? Arrependido. E tem uma coisa: quando o pai chegou, o pai correu, abraçou, beijou aquele jovem, honrou ele, deu veste nova, botou anel na mão e sandália nos pés. Ou seja, alcançou. Então essa palavra nos retrata algo que Jesus mostrando para os seus discípulos,
que o pai aqui é o próprio Deus. Esses filhos somos nós. Retrata nós, quando nós saímos, o que acontece é isso. Mas também nos retrata quando voltamos para a presença, a honra, a mudança. Por quê? Entendemos uma coisa, irmão, que na presença de Deus é melhor do que estar no mundo. Por quê? Porque um dia quem viveu lá fora sabe que lá fora não tem nada para oferecer. Uma coisa é certa. Um dia estávamos lá, no charco de lodo, vivendo a vida dissoluta. Mas o Deus olhou do céu e disse: eu vou trazer para a minha presença. Eu vou mudar a história deles para que eles vivam na minha presença. Para que eles venham ser participantes da mesa do banquete. Porque eu entendo uma coisa, irmãos, uma vida com Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de perseverança, é uma vida que muitos pensam quando pegam a vida para Jesus e dizem assim: não, para a minha vida não, vai ser só mar de rosas. Não é, irmãos. Não é só mais de rosas, por quê? Porque será que tem situações na minha tua vida para que você venha despertar, venha acordar, venha buscar. Porque se for só coisa boa, Deus está só te dando, te dá, tu vai se acomodar, não vai querer mais buscar. Então não quer isso? Deus dá, mas também prova. Ele tem o prazer de dar, tem, mas também tem o prazer de provar. Por quê? Porque o que Deus tem para mim e para ti não é aqui, é na eternidade. O que Deus olha para cá, Deus não mostra algo da Bíblia que esse jovem pensou que vivendo fora era melhor. Mas ele viu dentro de Deus que o negócio é diferente, fora da presença do Senhor. Hoje não está enxergando, mas Deus vai abrir os olhos, ele vai ver. Ele vai parar, vai se sentar, vai analisar a vida como estava na presença de Deus. Porque é uma diferença muito grande. Aqui enxergando, escuta. E a Bíblia diz que se já voltou, se arrependeu, o pai veio de longe, correu, abraçou. Ou seja, o próprio pai afirma que no texto que o pai teve compaixão, teve dó, teve pena. Entendemos uma coisa aqui. A Bíblia diz: sem fé não dá para agradar a Deus, mas com fé nós agradamos a Deus o coração. Agora imaginamos algo. Quando um se afasta de Deus, Deus se entristece. Deus se entristece, irmão, todos eles estão afastados da presença do Senhor. Porque o que Deus quer é que todos os irmãos permaneçam na presença. Que todos vivam o que Deus tem para cada um, porque Deus tem para cada um. O que Deus tem para cada um é abundante. O que Deus tem para cada um, irmãos, é extraordinário para mim e para ti. Mas muitas vezes somos nós que fazemos o quê? Botamos o pé à frente de Deus. Queremos fazer as coisas da nossa forma. Não queremos esperar no tempo de Deus. Quer agir com a força do nosso braço. E tendo uma coisa com a força do seu braço, você não vai mudar nenhum. Você vai se cansar, vai se frustrar e vai culpar Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus já acalmar de falar, ele é teu coração. Espere aí. Continua fazendo o que eu te mandei. Não, é porque eu estou orando, começa a orar mais. Não, eu estou inquieto, vai com o joelho. Eu não tenho o que fazer, tem, vai evangelizar. Mas te prepara antes de ler a palavra, vai jejuar e cai no mundo aí, fazer o ídolo de Deus. Obra, irmão, serviço é o que nos falta para fazer para Deus. Nós estamos aqui numa tarde abençoada já, então para a noite, irmãos. A Bíblia diz, Isaías 58, no finalzinho do verso, está lá 2 versos. Deus nos dá o sábado para Ele. E se nós deixarmos de fazer nossa vontade, seguir nossos caminhos, falar nossas palavras e honrar Ele, como seguir, fazer a vontade dele no sábado, nós somos honrados. Eita. Então entenda uma coisa, irmãos. Deus tem honra para mim e para ti. Deus tem desonra para ninguém, Ele é a honra. Esse jovem saiu, mas se arrependeu, voltou. Quando voltou, Deus abraçou. O próprio Pai abraçou e honrou. O que Deus está nessa tarde para mim e para ti é: não abandone Deus por causa de nada. Não deixe de buscar a Deus do que Deus te deu ainda. Entenda uma coisa: que Deus, Ele é teu tudo. Tu quer ver algo biblicamente? Ana passou 25 anos orando por Samuel. A Bíblia diz que ela se angustiava, não comia. No verso 8, 1 Samuel, capítulo 1, verso 8, afirma: seu marido Elcana disse assim a Elcana para Ana: e por que choras? E por que não come? E por que está mal o teu coração? Aí o verso termina: não te sou eu melhor do que 10 filhos. Sabe o que está falando na boca de Elcana? É o próprio Deus para Ana. Eu sou melhor do que 10 filhos. Entendeu não?
Por que ela está angustiada? Porque ela estava botando o seu melzinho à frente, a vontade dela à frente. Como se quisesse assim, Deus te apressa e me dá minha bênção. Deus te apressa e faz eu gerar. Só que Deus não trabalha dessa forma. É como hoje, Deus é o nosso tudo, para Deus em primeiro lugar. E tem uma coisa, quando nós botamos Deus em primeiro lugar, nós descansamos. Nós esperamos. E olhamos e cremos, Deus está operando, Deus está fazendo. Porque uma coisa é certa, Deus não trabalha, irmãos, conforme a vontade não, nem a sua. Deus não vai apressar um bocadinho nem por causa de você. Por quê? Porque é um processo. Por que não passou esse processo? Porque é necessário passar para ela entender que não era aquilo, não era a forma que ela queria. Porque Deus queria que ela desejava sim gerar. E é como hoje, irmãos, Deus nos chamou também para gerar. Entende uma coisa? Aquilo que Deus te prometeu já está gerado. Deus vai te entregar. Ontem Deus me deu essa revelação dentro da palavra de Deus, lá em casa. Deus me mostrou. O próprio Deus falou com Ana através de Elcana. Não sou eu melhor do que 10 filhos? O grande eu sou. Eu sou o teu tudo, eu sou o teu melhor. É Deus dizendo, meu irmão, Deus descarta o ponto de olha para cá. Deus tem prazer de abençoar todos nós. Ele tem prazer de realizar o teu sonho. Mas o que ele não quer que você bote o sonho acima dele. É o que ele estava fazendo, estava no coração. Nessa hora não passava 5 anos para Deus tratar o coraçãozinho dela, o caráter. Você pensa e entende uma coisa, então cada um de nós estamos passando pelo processo. E o processo não é doloroso, é verdade. Que muitas vezes quer gritar, quer correr. Deus, eu não vou mais. Mas uma coisa é certa. Só quem vai perder vai ser você. Porque já é certo ele dar. O que ele prometeu ele vai cumprir. O que ele prometeu ele vai entregar. Olha para cá. Eu não, Jesus, nem falar, não vou falar. Aqui é o diabo não. Nem para estar citando o diabo. Nem para o diabo ter essa história. Aqui é só Jesus. Então entenda uma coisa. Nessa parte, então nessa noite de sábado, aquilo que Deus prometeu já está gerado. A Bíblia fala que quando Ana compreendeu, ela disse, tá bom. Oração fez um voto. Se tu me deres, eu te dou. Vai ser do Senhor. Aí Deus está feito. Para quê? Ela abriu mão do que ela queria. Sabe que está faltando muitas pessoas na presença de Deus? Abrir mão do que ela pensa que é dela e entregar para Deus verdadeiramente. Mas abrir o coração verdadeiramente e entregar para Deus. Irmãos, o que Deus quer de nós é fidelidade e obediência. O que Deus quer é isso. Entenda uma coisa, que Deus nessa tarde fala para nós assim, que continuemos caminhando na sua presença, que não venhamos deixar Deus por nada, independente da luta na igreja, independente da luta no lar, independente da luta no casamento, independente da luta daquilo que você está passando, está enfrentando, está pedindo, Deus manda te dizer essa noite, não abandona Deus por nada, continua na perseverança, continua na busca a presença, continua honrando a Deus, continua fazendo a vontade do Senhor, não para por nada, porque Ele é o teu tudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua força, é Ele que vai fazer você chegar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu não sei a tua luta, eu não sei a tua dor, mas Deus conhece, sabe? Está de pé, sabe por quê? Porque Deus tem sustentado. Está faltando, tá, mas Deus tem provido. Eita! É fácil pegar perdão? Não é? Nós temos um Deus que pode tudo. Um Deus que tem que cuidar de nós, nos detalhes. Então Ele está faltando nada. O que tem nos dado é o que nós precisamos. Nós temos essa mania de pensar que está faltando, não. Deus só dá o que nós precisamos, que é necessário, mas dá mais dá. Deus tem o prazer, irmãos, de abençoar com abundância, com fartura. É transbordante. É o que eu vou encerrar a participação. Olha para cá, igreja de Deus. O que Deus tem para nós é eterno.
Não esqueçamos disso na eternidade com Ele. O que Deus quer, irmãos, que nós temos que ter compromisso, comunhão com Ele. Porque sem Deus não dá para viver, pastora. Sem Deus não dá para viver, Bispo Ayub. Sem Deus, igreja, não dá para viver. Porque Deus é o nosso tudo. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Ele é o nosso tudo. É o nosso alicerce. É o que nos ergue todos os dias. É o que nos ajuda, irmãos. É o que nos livra. É o que nos dá força para caminhar. Quando desfalecemos, Ele vem nos levanta. Quando queremos desistir, Ele vem nos convence. Continua marchando. Continua acreditando. Que eu te chamei, a obra que eu te chamei, o que eu te prometi, eu vou realizar na tua vida. Aleluia. Mas não abandone Deus por nada. Tristeza todos nós passamos, mas o Espírito Santo que habita em nós nos alegra. Glória, glória, aleluia. Amém, igreja? Essa é a mensagem necessária para nós, aos nossos corações. Vamos perseverar, vamos caminhar junto, unido. Igreja de Deus é unida, irmãos. Vamos caminhar unidos, vamos buscar. Amém? Amém. Você pode aplaudir essa palavra? Glória a essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém?